Boa noite, prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos aguardar um pouco para que as pessoas comecem a entrar para participar. Opa, vamos lá. Muito boa noite para quem está entrando. Vamos lá, nessa noite aqui vamos receber um convidado especial aqui. Eu vi que ele já entrou e ele já está solicitando a entrada. Legal, olha, então já é nosso convidado. Pessoal, muito obrigado por todos que participaram das 10 lives da série Os Desafios da Convivência. Hoje estamos entrando numa nova fase, que é o bate-papo saudável e informação. Cada semana eu vou receber um convidado diferente, de diferentes áreas de atuação bastante importantes, sempre com um conteúdo informativo, importante, útil para todos aqueles que participam conosco, compartilham, depois vêm no canal do YouTube. E já está aqui o convidado dessa noite, é o Reinaldo Silva Lima. O Reinaldo é um antigo amigo, uma pessoa que tenho grande estima, ele sabe disso. Gosto bastante do Reinaldo, tenho uma admiração enorme pelo trabalho dele. O Reinaldo é psicanalista e também terapeuta oncológico. Ele tem uma formação muito especial nessa área da oncologia e é uma pessoa bastante atuante, tem um trabalho muito legal. Depois, se ele quiser divulgar no final, mas ele tem um site que é o Câncer Sem Medo. Podem entrar sem medo de conhecer o trabalho do Reinaldo nessa área aqui. E assim, Reinaldo, como o nosso tempo é curto, gostaria que você desse uma boa noite aí para quem está participando, nos assistindo. Está com Aí, cara, você. boa noite. Boa noite. Agradeço aí pelo convite e agradeço aí as palavras. É um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado também aí esse trabalho que você tem feito, né, de divulgação do conhecimento agora, nesse momento onde a limitação física não nos impede disso, mas felizmente aí esse recurso nos ajuda bastante, né? E parabéns aí por esse trabalho em disseminar todo esse conhecimento voltado aí à saúde mental, à saúde emocional, que melhora principalmente a qualidade de vida nossa no dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite de estar aqui. Ok. Depois, se alguém puder comentar aí, ver só se o áudio. Olha, eu ia pedir, alguém já comentou, o teu áudio está um pouco baixo, Reinaldo. Tá. Tá? Eu também senti que estava. Aumente seu áudio, por favor, as pessoas dizem. Eu tenho que ver como que eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho um. Eu não tinha feito esse teste do áudio, né? Mas talvez eu vou falar um pouco mais alto, veja se melhora aí agora. Porque eu não sei Pra, se pra, aqui tá melhor. Estamos dizendo só aumenta o som aí do celular, talvez isso já É, ajude, mas só esse movimento já melhorou bastante aí, já Reinaldo. melhorou, né? Tá bom. Melhorou. Mas se puder aumentar o som aí do celular, o volume do celular, deve ajudar também. Tá bom. Tá no último aqui, mas vamos Opa, então tentar. vamos lá. Tá bom. Bom, Reinaldo, vamos lá. Sem mais demora, deixa eu ir direto ao assunto aí. Como é que surge, Reinaldo, e se desenvolve um câncer? Então, o câncer, ele é uma das doenças que hoje, né, ela está se agravando muito, mas não é uma doença nova, né? Não é uma doença moderna, é uma doença muito antiga e já vem estudado aí pela medicina há centenas de anos que a causa efetivamente, né? Hoje, com tanta tecnologia que nós temos, exames, né, tanto de imagem laboratorial, a gente já consegue ter aí alguns indícios do que pode causar um câncer e efetivamente não é uma única causa, né? Então, nós temos aí as 6 principais fatores de desenvolvimento de um câncer, está associado da má alimentação,
né? A gente sabe hoje que aquilo que a gente está comendo está nos matando dentro dessa nossa sociedade moderna, essa coisa de ter comida rápida, industrializada, né? Isso tudo também está gerando um impacto cada vez mais no nosso organismo. Então, nós temos fatores de alimentação, fatores de sedentarismo, ou seja, a falta de exercício físico, que proporciona também o agravamento aí, não só para doenças como câncer, mas outras doenças crônicas, obesidade também, né? E favorece principalmente para a manutenção desses alto nível de estresse no nosso corpo. Temos também o fator emocional, que é dentro da nossa área de atuação, né? Hoje já é considerado um dos principais fatores, se não o principal fator do adoecimento de qualquer doença crônica, incluindo o câncer, principalmente pelo estresse. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui ao longo do nosso encontro. E tem também, né, nós sabemos que toxina, né, o tabagismo, o cigarro ainda, né, é o que mais mata, né, é o tipo de câncer que mais mata hoje, são os cânceres causados pelo fumo, né? E exposição à luz solar também. E muitas pessoas me perguntam, né, mas e a genética? Será que a gente já não está pré-determinado aí, né, quem tem câncer na família a desenvolver um câncer, né? Isso não necessariamente. Então, o fator genético hoje ele contribui para um número muito baixo, né? Menos de 5% dos cânceres hoje são genéticos, né? E 95%, se não mais, está associado aí ao nosso estilo de vida, né? A qualidade de vida que a gente leva dentro de todos os aspectos aí biológicos e emocionais. Entendi. Surpreende aí esse número tão baixo, porque a gente ouve tanto essa coisa da genética, né? Ah, então tem câncer na família, aumenta muito as chances. Bom, cria-se um ambiente para isso, mas realmente é um número baixo aí. Agora, Reinaldo, qualquer pessoa pode produzir um câncer? E eu não sei se a terminologia é essa, produzir um câncer, né? Mas eu uso muito dessa forma. Me corrija se estiver mal falado aqui. A gente costuma usar o termo fazer um câncer, né? Porque o câncer Tá? ele é criado por nós mesmos, né? E sim, qualquer pessoa, né? Nenhuma pessoa está, ainda não existe nenhum biotipo identificado, né, de que a esse perfil de pessoa ou esse perfil de biotipo não é favorável aí para o desenvolvimento de uma doença crônica ou até mesmo de um câncer, né? Qualquer pessoa está sujeito, né? Não tem aí um fator determinante no sentido, né, genético, como a gente já falou, apesar de ter, mas a gente consegue ainda atuar por formas, hoje há estudos científicos modernos hoje que nos ajuda a compreender que o fato de todo mundo ter tido câncer na minha família não quer dizer que eu também vou ter câncer, né? Mas qualquer pessoa pode fazer um câncer, principalmente pelo aspecto emocional, né? Ele pode fazer, sim, de acordo aí com o estilo de vida que ele está levando. Que ligação que tem, Reinaldo, entre esse aspecto emocional e, por exemplo, o tipo de câncer que a pessoa faz? Hoje, né, Cássio, você vê, é muito comum, coisa que até antigamente a gente não ouvia tanto, né, mas hoje é muito comum a pessoa, ela adoece de alguma doença específica, né, que a gente chama principalmente o começo, ninguém desenvolve um câncer da noite para o dia, né? Se eu for diagnosticado com câncer hoje, certamente esse câncer não nasceu ontem, né? Não nasceu hoje, ele já existia em mim, essa célula cancerígena, ela já estava em mim, muitas vezes por anos e anos e anos, né? Até ela ser diagnosticada ou manifestada aí através de um outro sintoma clínico. Mas o principal fator emocional que hoje os médicos relatam muito, né, é associado ao estresse, né? É muito comum hoje a pessoa ter, por exemplo, uma doença de pele e vai no médico e faz um exame aqui, outro exame ali, e não tem nada, não aparece em exame de imagem, não aparece em exame laboratorial, e até que o médico vira para a pessoa e pergunta, né, você está estressado, né?
E quase 100% das vezes a resposta é sim, né? Então, a primeira emoção, né, associada, na verdade, o estresse ele não é uma emoção, ele é uma reação do nosso corpo a, ao meio ambiente que a gente vive, né? E o que está em desacordo hoje é que o nível de estresse que nós estamos vivendo, por questões, né, de ansiedade, por questões de idealizações de vida, ou pelo trabalho em si, ou pela dinâmica da própria família, esse nível de estresse ele está muito elevado, né? Então, a relação disso para o desenvolvimento de um câncer, eu costumo falar muito assim, que estresse, raiva, mágoa, né, tristeza, isso não gera câncer, isso não gera doença nenhuma, né? O que afeta em nós é o sistema imunológico, né? Então, nós já sabemos hoje que o câncer, ele não é uma doença daquele órgão específico, por exemplo, a mama ou, por exemplo, um rim, né? Não é o rim que está doente, claro que ele é manifestado naquele órgão, mas o câncer, ele é uma doença do sistema imunológico. E hoje a gente, com essa pandemia, talvez as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência e compreender o quanto que isso é importante na nossa vida hoje, cuidar do sistema imunológico, né? Então, o que que o estresse causa em nós? Ele causa uma deficiência no sistema imunológico. E uma vez com o seu sistema imunológico deficiente, ou seja, você sem defesa, esse é um ambiente propício para qualquer doença, né? Principalmente um câncer. Entendi, Reinaldo. O, quais as etapas, vamos dizer assim, que um paciente oncológico percorre? É, As etapas, primeiramente, né, vamos associar aí até para a nossa área dentro da psicanálise e da psicologia em si, que são os aspectos emocionais associados aí a cada etapa, né? A primeira etapa, e talvez uma das mais angustiantes, a gente ainda chama a fase de pré-diagnóstico. Você percebe que a pessoa muitas vezes começa a sofrer e entra num nível de sofrimento muito alto antes de ter um diagnóstico de câncer. Por exemplo, você está tudo bem com você, você vai fazer um exame de rotina e o seu médico identifica ali, através de um exame de imagem, que tem né, algo diferente no seu exame de imagem e que, por exemplo, vai precisar de uma biópsia. E vamos supor que essa biópsia demore aí 30, 40 dias para ficar pronto, dependendo do órgão, né, que é necessário fazer essa biópsia. Nesse momento, a pessoa já entra num estado de angústia e num estado de sofrimento, muitas vezes, né, porque é aquela angústia de esperar, é aquela angústia de pensar se está doente ou não. Então, essa é a primeira fase, e dentro do aspecto emocional, é uma das que geram mais angústia. Depois do pré-diagnóstico, nós temos aí a fase efetivamente do diagnóstico, onde as pessoas, né, têm aí um diagnóstico formal e vai precisar entrar num tratamento. E daí então ela entra nesse processo de tratamento e o tratamento possui também diversas fases, né, dentro de uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia. E esse projeto que eu trabalho, né, trabalho junto também com uma colega, Renata, a gente, desde o começo, a gente faz muito estudo do medo associado a todas essas fases, né? Que esse medo é o que gera tanta angústia, que a pessoa nunca sabe o que vai acontecer, né? Vou fazer uma cirurgia, será que vai dar certo ou não? O médico deu um prognóstico de um tratamento específico, será que isso vai funcionar ou não? Então, esse medo ele está sempre recorrente ali durante todo o tratamento. Até que a pessoa vai, então, ao término do tratamento e esse término de tratamento também ele pode ter aí um viés tanto, né, da pessoa ir para o processo de cura e efetivamente se curar, como algumas vezes acaba não conseguindo aí ter
o tratamento reagindo dentro, né, do tempo esperado e a pessoa até entrar num processo de terminalidade. Entendi. Ah, vamos lá, qual das... Você citou que a fase do pré-diagnóstico aqui, ela geralmente é uma causadora de grande ansiedade, de grande angústia, né? Agora, uma vez diagnosticado aí, isso não, pro paciente, Reinaldo, isso não se torna pior? Aquele assim, ó, está constatado, de fato o senhor ou a senhora tem um câncer. Muitas vezes sim, né? Nós temos hoje um estigma na sociedade, né? E a gente vê muito a narrativa das pessoas, né? Eu vou morrer, né? A primeira coisa que as pessoas pensam ao ser diagnosticado pode ser o câncer mais simples que for, né? A pessoa já se sentencia à morte, né? Então, esse é o grande desafio do aspecto emocional, é você conseguir traduzir esse sentimento, né? Ou até mesmo essa sentença que a pessoa se dá de que eu vou morrer para uma sentença no sentido de não, eu vou me tratar e eu vou me curar e eu vou viver, né? Então, o diagnóstico em si, ele pode, a primeiro momento, é um alívio, porque muitas vezes quando você está com dor, é um alívio quando o médico vira e fala, você tem isso, pelo menos já sabe que pode tratar. É muito ruim quando não se sabe o que tem, né? Mas o diagnóstico específico de uma doença crônica como o câncer, o grande desafio dele é você superar essa fase do medo da morte. E olha só, hoje nós temos cada vez mais, claro, aumenta muito o número, né, de casos de câncer, não só no Brasil como no mundo, mas a gente vê também cada vez mais as pessoas se curando, né? Todos os dias temos aí medicamentos novos, drogas novas, né, tratamentos específicos. A cirurgia hoje, né, da medicina, ela está cada vez mais precisa, cada vez menos invasiva, né? Com o exame de imagem, você pode aí ter pouquíssimas lesões. Então, mas essa é uma tendência do ser humano, né? Olhar para o que tem de Entendi. mais difícil e sofrido, ao invés de olhar estatísticas de coisas boas que acabam acontecendo aí também, né? Reinaldo, então, da mesma forma que nós falamos agora há pouco, né? Nós fazemos um câncer. Nós desfazemos um câncer? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Olha Aham. só, pensa num sentido lógico da coisa, né? Se eu sou capaz de produzir alguma coisa, certamente eu sou capaz de desfazer alguma coisa que está em mim, né? Então, sim, né? É muito possível, da mesma forma que eu, de alguma razão, por alguma razão, dentro de todos aqueles fatores, mas o primordial o fator emocional, o fator do estresse. Se eu me permitir adoecer, se eu fiz isso comigo, eu posso desfazer, né? Então, é possível. Nós temos estudos hoje pela neurociência, nós temos estudos hoje genéticos, né? Tem um conceito específico da epigenética, que depois do mapeamento do genoma humano, a humanidade deu um salto muito grande, né? No aspecto de identificar o que exatamente nós somos em nível de DNA, em nível genético. Então, a ciência hoje ela já identificou qual o gene específico para cada tipo de doença, tanto, inclusive nos aspectos emocionais. E a epigenética ela é um estudo fantástico, porque os estudos laboratoriais, os estudos, né, de pesquisas, eles já comprovaram que, da mesma forma que você consegue ativar um gene, né, eu estou usando um termo simples aqui, né, mais Uhum. popular. Então, você imagina, se eu sou uma cópia genética de toda a minha ancestralidade, imagine que um tataravô meu teve câncer. O meu DNA é uma cópia genética do DNA dele. Então, é claro que esse gene do câncer está em mim, né? Mas o que faz com que eu ligue esse gene, com que eu ative esse gene e eu passo então a ter um câncer? Todos esses aspectos, inclusive a má alimentação,
né, o estresse, o estresse, a gente fala de estresse, mas na verdade é um nível de cortisol muito elevado no sangue que proporciona isso. E essa disfunção no sistema imunológico. Então, se eu em algum momento tive esse gene na minha ancestralidade, eu posso muito bem ligar esse gene e eu passo a desenvolver células com, né, células cancerígenas, que a gente chama. Mas os estudos também mostraram que, de acordo com o meu comportamento, eu posso também desligar um gene que possivelmente foi ligado, né? Então, claro que não é tão simples como eu estou falando, né? Mas a ciência já comprova que da mesma forma que eu faço uma doença, eu posso proporcionar aí a cura dessa doença por mim mesmo. Então, sim, é possível desfazer um câncer, né? Agora, como, né? Aí que vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como É, que eu desligo esse gene, é verdade. né? Inclusive, a pessoa que colocou esse comentário que você leu aí também, ela Aham. foi, não sei se é para usar no passado, é assim, né? Ela fez no passado um câncer de mama, né? Sim. Reinaldo, de onde isso, tem episódios na vida da gente que provocam, é claro que não vai falar quais, mas existem episódios mais intensos que provocam? Quanto tempo depois acontece isso, entre o episódio e a detecção? Como é que é isso? Explica um pouquinho. Um dos principais sentimentos, né, vivências que nós, como espécie humana, não sabemos lidar ainda, é um sentimento de luto, né? O luto, ele para nós ainda é um tabu, porque a perda afetiva, e quando eu falo luto, é luto de qualquer coisa, e não só quando uma pessoa, né, nós perdemos uma pessoa. Eu posso, por exemplo, ter um apego muito grande ao meu trabalho e trabalhei 30 anos em uma empresa e está faltando 5 anos para eu me aposentar, eu sou mandado embora, né? Isso é um luto, isso é uma perda emocional muito grande e eu não sei o que fazer com esse sentimento, né? Então, o sentimento de luto, né? O luto, que na verdade, para nós dentro da psicologia, a gente trata que o luto é um processo, né? E não só um sentimento simples, ele tem todo um processo. Um luto mal feito, né? Um luto que se começou e não terminou, ele pode gerar em nós, por exemplo, o sentimento de desespero intenso, né? Pessoas entram em desespero quando há aí a morte de um ente querido, né? De um cônjuge, por exemplo, ou a perda do trabalho, ou perda de algo muito afetivo. Então, luto é um sentimento que a gente nunca pode brincar com ele, né? Eu costumo falar isso, né? Porque a gente fala que tá bem, tá bem, tá bem, e às vezes não tá bem e não procura ajuda, né? Para trabalhar aquele luto. Então, sentimentos de luto, sentimentos de desespero intenso, sentimento de menos-valia, né? Nós muitas vezes carregamos em nós sentimentos de inferioridade muito grande, muito intenso, que pode vir desde a infância. Esse sentimento de menos-valia, que eu não mereço ser feliz, né? Que eu não mereço ter alguma coisa. Esse é um sentimento perigoso também que proporciona aí o adoecimento, né? Sentimento de raiva, os dois grandes sentimentos, né, que nós temos de alguma forma a trabalhar também é raiva e mágoa, né? A raiva ela é altamente destrutiva, ela é instintiva, a gente nunca vai deixar de ter raiva, só que ela é altamente destrutiva. Tanto uma coisa é quando eu tenho raiva e destruo, né? O outro quebro tudo, né? A gente vê pessoas exaltadas, às vezes faz um barraco na família, né? Ou quebra tudo numa loja. Ele tá pondo a raiva para fora. E quando eu não coloco essa raiva para fora? É, ela é um instinto, todos nós temos. Mas é aquela pessoa boazinha, que quer agradar todo mundo, que morre de medo, né, de ser rejeitado. Para onde vai a raiva dessa pessoa? Vai para algum lugar, né? E essa raiva, então, ela entra num processo destrutivo de si mesma. A pessoa entra num processo de autodestruição, que é, por exemplo, uma doença autoimune, como o câncer, né? Como
como um lúpus, como um diabetes, são doenças que você começa a destruir o seu próprio corpo, né? E olha o quanto de sentimento de raiva a gente pode ter associado a esse simples que começou com uma raiva lá na infância e ela foi crescendo, crescendo. Então, ao invés de eu destruir para fora, eu destruo para dentro. Entendi. Bom, então, nessa linha, Reinaldo, por que que alguns tipos de câncer, enfim, são mais agressivos do que outros, né? E mesmo eles se espalham, né? Alguns são localizados, outros, até o termo, né? É um câncer que já houve a metástase e tal. Por que da agressividade de alguns tipos de câncer e essa coisa de se espalhar mais do que outros? O primeiro de tudo, o primeiro está associado não só ao sentimento, falando do aspecto emocional, né, mas da intensidade desse sentimento. Então, quanto maior e quanto mais intenso for esse sentimento, mais danoso ele pode ser aí para o meu corpo, né? Então, essa intensidade emocional é o que pode caracterizar. Então, é o primeiro item. O segundo item é a forma com que a pessoa vai enfrentar esse diagnóstico, enfrentar essa doença, né? Você percebe, há estudos, né, de alguns institutos que eu faço parte nos Estados Unidos, onde eles fizeram estudos com o mesmo perfil de pessoa, na mesma idade, com o mesmo tipo de câncer, e um grupo de pessoas, dependendo do enfrentamento mais negativo, mais, né, pessimista, mais conformista, o número de pessoas que não sobreviveram ao câncer é muito alto, diferente de um outro grupo de pessoas que tem um enfrentamento mais positivista, que compreende o porquê que adoeceu, que busca não só a cura física, mas também a cura emocional, que busca aí um tratamento, né, não só para o câncer, mas o que mais eu posso fazer para não voltar a ter isso, né? Então, a maneira com que nós enfrentamos pode contribuir diretamente para o processo de adoecimento e até mesmo o processo de cura. Entendi. Agora, quer dizer, um mesmo câncer, um mesmo tipo de câncer. Você citou agora, por exemplo, lá um mama, rim. Vamos lá. Um mesmo tipo. A agressividade dele pode variar de indivíduo para indivíduo. Tá certa essa colocação? De acordo com como a pessoa traduz aquele sentimento negativo, né? A gente percebe muito em idosos, você deve já ter conhecido alguém ou ouviu falar, sabe quando às vezes um idoso, né, um cônjuge morre e muito rapidamente o outro, né, depois de 40 anos de casado, você imagina, né? A pessoa não consegue se ver, não consegue ver a vida sem aquela outra pessoa, ela não sabe nem viver a vida, né? E aí, muito rapidamente, você percebe em 6 meses ou um ano, ela faz uma doença e morre também. Aí, às vezes, a gente fala, nossa, que bonito, morreu até pertinho, né, um do outro, né? Mas Hum. você percebe que é uma dificuldade muito grande de enfrentamento. Lembra lá que eu falei do desespero intenso? A pessoa não sabe nem como viver a vida dela, né? E, de fato, né, você vê... é, viver 40 anos com uma pessoa, você tem que reaprender a viver a sua vida, né? Não é simplesmente ir lá e participar de um velório e do enterro. Você não sabe mais viver a sua vida. E aí sim, como que eu vou enfrentar isso, né? Então é muito comum a gente ver em pessoas, né, idosas que elas falam, mas não preciso mais viver, a vida não faz sentido mais, né? Não tenho mais razão para viver. Todos esses pensamentos, no fundo, eles são comandos que eu estou dando para o meu corpo. E lembra, o nosso corpo, ele só é um reflexo da nossa mente, né? Todo comando que eu dou para ele, ele vai responder, muitas vezes imediatamente, né? Então, se eu entro nesse processo
de desespero intenso, de negação intenso à vida, muitas vezes eu não desejo a morte, mas eu não quero mais viver, mas eu não quero morrer. Então, né, a única forma de se resolver isso, muitas vezes, é adoecendo, né? Então, essa questão puramente de que nós podemos produzir uma doença justamente por eu não ter condições de enfrentar essa doença, está muito associado aí a essa capacidade minha de querer que aquilo se realize de alguma forma. Entendi. Reinaldo, vamos lá. Você respondeu agora há pouco, mas estão perguntando aqui se qual dos sentimentos é pior, né? Raiva, medo, ressentimento, frustração. Você falou em raiva e mágoa, é isso? Aham. Ah. Agora, Reinaldo, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Ah, alguém pergunta aqui o seguinte, ó. Uma pessoa que tenta o suicídio, claro que é uma pergunta que, enfim, às vezes pode ter muitas respostas aqui, mas uma pessoa que tenta o suicídio, ela pode fazer um câncer como punição de situações, mesmo tendo muito medo da doença, usar como um caminho de punição por ter cometido um ato, um atentado contra a própria vida? É possível isso, Reinaldo? Então, eu tenho muito, né, receio de falar e até profissionalmente, né? Lembra, a gente não produz câncer nenhum, né? A gente tem que falar o quê? O que que eu afeto? O meu sistema imunológico. Se vai produzir um câncer, se vai produzir uma unha encravada, se vai produzir um tumor no cérebro ou no pulmão, por exemplo, isso aí é de acordo com o meu, né, aspecto genético, e aí sim, né, quando eu abaixo as defesas, o que vem, né, não é coisa boa. Então, o sentimento de culpa, ele é um dos sentimentos mais antigos do homem, né? A nossa espécie, né, nós como espécie sentimos culpa de há milhares e milhares de anos, principalmente dessa nossa nova espécie, que é o Homo sapiens sapiens, que a gente está falando aí de 40 mil anos, no mínimo, nós temos esse DNA igual ele está hoje, né? Essa formação genética. E essa culpa já existia em nós lá atrás. Então, o sentimento de culpa não é uma coisa que a gente vai se livrar tão rápido, né? Não se elimina sentimento de culpa. A gente precisa compreender essa culpa. Então, o sentimento de culpa, ele é uma porta que você escancara para uma série de outros sentimentos, né, que vai acumulando, por isso que a gente chama de psicossomático, né? É uma somatização, é um acúmulo emocional de coisas negativas que a culpa pode proporcionar, né? Então, o caso do suicídio, a gente talvez poderia ter um encontro aqui só para falar de suicídio, porque ele é bem. Eu não trato isso como um tabu, porque é um assunto que tem que ser falado pela nossa sociedade, as pessoas precisam entender, né, os sintomas ocultos de um suicida. Mas o suicídio ele é um caso muito específico. Claro que quem busca tirar a sua vida, ele não está tirando a sua, ele não quer tirar a sua vida, né? Ele quer tirar aquele sofrimento que está dentro dele, que ele não sabe o que fazer com aquilo, né? E uma vez que ele entra em contato com essa realidade de quase ter tirado a sua vida, no caso do suicida, ele pode desenvolver uma culpa muito grande, né? Mas a culpa ela tem o viés de arrependimento e evolução. Se eu for para o viés da culpa, sofrimento, eu não saio dela. Por isso que a culpa ela é necessária para que a gente desenvolva arrependimento, né? Agora, eu me sinto culpado e eu não sei o que fazer com aquela culpa. Citaram aí o suicídio, mas a gente pode falar, por exemplo, de uma mãe que se culpa, né, do filho ter ido embora de casa e ela achar que foi culpa dela, que ela não foi uma boa mãe. Então, olha o que a culpa gera. Ela já começa a ter mágoa de si.
ela já começa a ter raiva de si, ela já começa a se sentir impotente, ela já começa a se sentir inferiorizada, e aí isso tudo vai diminuindo o sistema imunológico, né? Dessa mãe, por exemplo. Então, é uma mãe muito mais suscetível a ter doenças crônicas, né? Inflamações, por exemplo. Entendi. Reinaldo, a pessoa pode. Você falou assim, é uma pessoa que acaba fazendo uma doença, por exemplo, câncer, logo após a perda do cônjuge, tá? Depois de 40 anos juntos, ela acaba fazendo uma doença após a partida dele. Você diria que é uma coisa muito estranha o que eu vou falar para muitas pessoas que não atuam na nossa área aqui. A pessoa faz um câncer como uma forma de trazer para si atenção, cuidado. Quer dizer, ela se vale de uma doença para ter um benefício, um ganho? Pois é, né? Você vê a que ponto nós chegamos, né? Como ser humano, né? Sim, né? Muito do processo do adoecer é uma busca legítima de atenção, que nós chamamos, né? Você percebe. Eu vou dar um exemplo muito clássico, né? Que eu sempre aí nos eventos trago esse exemplo, né? E as pessoas brincam comigo, né? Não sei se brincam ou brigam, mas, né? É o exemplo da cristaleira, né? Hum, Eu acho que é da sua época, e eu não sei se você tem uma cristaleira na sua casa, mas é muito comum, né, as mulheres hum. terem aquela cristaleira no jogo de jantar, aquela coisa linda, maravilhosa, né? É lindo, maravilhoso e não serve para nada, né? Só serve para sujar e dar um baita trabalhão para ficar limpando aquilo, né? Que vai quase um dia inteiro para limpar uma cristaleira, né? Eu vou Chega. anunciar a minha na OLX. A sua esposa vai agradecer se você fizer isso. Ou não. Pensa numa trabalheira, você tira aqueles cristais e aqueles pratos e limpa, e depois passa o dia inteiro lavando aquilo, depois volta tudo, e semana que vem tá tudo empoeirado e sujo de novo, né? Mas olha só, você imagina uma mãe, uma mulher, né, que no auge dos seus 20, 30 anos se casou e teve três lindos filhos e casou com o homem que ela amava, né? E passados os anos, passa 20, 25 anos, esses três lindos bebês já cresceram, né? Aquelas megeras daquelas inhas vieram e tiraram os meus bebezinhos de mim, então aquelas nora já odeio aquelas mulheres, né? Porque tirou de mim o amor daquele bebezinho que eu cuidava e eu acho que ela não cuida tão bem como eu. Então eu tenho aquela casa linda, maravilhosa, mas já não tenho meus filhos, o meu casamento já não está lá, aquelas coisas já faz tempo, então meu marido já nem me dá mais atenção e eu me sinto em casa como aquela cristaleira. Eu chamo o síndrome da cristaleira, né? Eu não tenho mais função, eu não tenho mais utilidade, né? Meus filhos não vêm me ver, o outro filho mudou para longe, meus netos não sabem nem chamar de vovó, só chama a mãe daquelazinha lá de vovó e não me chama de... E eu começo a entrar num sentimento de inutilidade, né? Não tenho mais atenção. Aí olha que curioso, estou controlando o nosso horário aqui também, né? Aí olha Não, que tranquilo. curioso, eu vou no médico e o médico faz um exame e de repente ele olha, tem uma coisinha errada aqui e aí ele faz uma biópsia naquele carocinho na minha mama e a mama é muito simbólico para a mulher, para a maternidade, né? E aí o médico me chama e fala, minha senhora, a senhora está com câncer, né? Agora a senhora vai ter que fazer uma cirurgia, a senhora vai ter que fazer quimioterapia, vai cair seu cabelo e vai fazer radioterapia, enfim, nos próximos 12 meses aí você vai enfrentar um processo não muito agradável, mas tem tratamento e cura, ok? Tá bom. Quando essa mãe sai às 9 horas da manhã ali do médico, ela vai colocar no grupo do WhatsApp, por exemplo, né? Família, a mamãe está com câncer. O que vai acontecer nesse mesmo dia, às 8 horas da noite, na casa dela? Reunião. Aquela nora megera vai chegar com um bolinho de maçã com canela que ela tanto gosta,
né? Aquele outro filho que sumiu, chegou e falou: mamãe, eu que vou te levar na quimioterapia, eu vou cuidar de você todos os dias. O marido chega todo compadecido e fala: meu amor, eu já pedi um afastamento do trabalho só para cuidar de você. Enquanto tiver seu tratamento, eu vou cuidar de você. Então, de uma hora para outra, que ela era aquela cristaleira inútil, ela se vê rodeada de pessoas que ela ama, ela se vê com toda a atenção, com todo o carinho, né? Aí a pergunta que a gente faz: inconscientemente, estamos falando de aspectos psicanalíticos, né? Aham. Inconscientemente, será que essa mãe vai querer se curar, né? O que Dificilmente. que vai acontecer com ela na outra semana que ela se curar? Vai voltar a Some todo ser a mundo. cristaleira, todo mundo vai viver a vida, né? Então, você percebe como que esse desejo legítimo de atenção, ele pode ser distorcido, né? Ao invés de eu atuar, você falou tanto nas suas lives, né? De empatia, né? De você, né, trabalhar o lado empático, eu vou para o egocêntrico, né? Se eu tivesse trabalhado, poxa, deixa eu visitar meu filho, deixa eu levar o bolinho para aquela nora, vai que um dia ela gosta de mim, né? Deixa eu, não, eu me coloco ali, o meu corpo à disposição de uma emoção destrutiva. E aí eu tenho aquilo. E é isso que acontece, Cássio, quando a gente faz um estudo mais aprofundado psicologicamente de pessoas que têm recidiva, ou seja, se curaram do câncer, depois passa 4, 5 anos, o câncer vai volta, né? Às vezes até menos, às vezes 2, 3 anos, o câncer volta. Aí a pessoa volta em todo aquele estado de novo de reconhecimento e de aceitação pelo câncer, né? Então, são sentimentos perigosíssimos. Então, eu posso sim, né, fazer um câncer, não só um câncer, né? Se você trabalhar doenças, por exemplo, que invalida a pessoa, né? A gente vê muitos casos, né, de pessoas, de mães também, né, que se sentem inutilizadas e aí ela faz uma doença crônica que ela vai ter que ser cuidada, né? Alguém da família vai ter que levar, alguém da família vai ter que, né, fazer um tratamento, vai ter que cuidar, fazer comida. Então, essa pessoa, né, não vai se curar nunca. Então, como que eu me curo disso? É com muito enfrentamento, né? Não simplesmente, né, para ter consciência disso. E nós chamamos isso, né, dentro da psicanálise de ganhos. Para eu Uhum. entender que eu estou tendo ganho com uma doença e eu abrir mão desses ganhos é um desafio muito grande, né? Mas é possível, né? Que Esse é o top, hein? grande viés aí do processo psicanalítico dentro da psiconcologia, fazer com que a pessoa tenha a capacidade de entender o que que ela está ganhando com isso e nem sempre aquele ganho é produtivo, é construtivo, né? Muitas vezes é negativo, é destrutivo para a vida dela, né? É que nem Entendi. herança. Muita gente gosta de receber herança boa. E quando recebe as dívidas para pagar, né, os processos que vem, que ninguém gosta de receber esses espólios, mas faz parte, né? Então eu tenho que Entendi. entender que Qual, ganho que eu estou tendo e me livrar desses ganhos. qual que é o papel da família, Reinaldo? Porque aquela assim, dizem aí que quando a gente adoece, né, em caso de situações muito graves, então, né, quando adoece, a família toda adoece. Qual que é o papel da família aí? Então, né, a família toda adoece, né? A família é a principal rede de apoio do paciente oncológico, né? Só que muitas vezes a gente trabalha dentro de um modelo de família funcional e um modelo de família disfuncional, né? Quanto mais funcional essa família for, mais rápido, né, e mais dinâmico vai ser esse tratamento, né? As próprias pessoas ali se organizam, né, durante o tratamento para cuidar, um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Então, o papel da família, né, até constitucionalmente, isso está na Constituição, né, é prover todo o apoio emocional, apoio psicológico, né, é prover proteção.
é prover recursos financeiros. A família tem esse papel, né? Todos nós, de alguma forma, em algum momento, precisamos da nossa família. E se não precisamos hoje, um dia a gente vai precisar, porque um dia a gente vai ficar velho e alguém vai ter que cuidar da gente, né? Então, e esse papel é da família, né? O papel da família, primordialmente, é a provisão emocional, né? É o acolhimento, é o apoio emocional e, então, a provisão e o apoio físico, né? O que a gente vê muito e o que gera muito estado de angústia nos pacientes é que, muitas vezes, eles recebem a provisão física, né? O cuidado físico, o o dinheiro ali para comprar um remédio, né, para pagar o convênio médico, enfim, mas falta esse apoio psicológico. Por quê, Cássio? Quando se adoece de uma doença como o câncer, a família muitas vezes já estava enfrentando outros conflitos, e não é o câncer que trouxe à tona, já tinha, né? Por exemplo, às vezes no meio de um conflito financeiro vem um câncer, a família já estava dentro de um processo de conflito, né? No meio de uma relação conflituosa com filhos adolescentes, é, envolvido muitas vezes, né, em algum vício, em alguma adicção, vem um câncer, né? Eu já acompanhei casos de casais que estavam se separando e na semana de assinar o divórcio, um não queria nem olhar para a cara do outro, o filho desenvolveu um câncer, né? Pronto, teve que mudar todo o papel, né? A família teve que se reprogramar ali, né? Então, e quando a gente vê uma família disfuncional, né, com um viés muito mais egocêntrico, de membros egocêntricos, existe uma dificuldade muito grande da família se doar, né? Poxa, eu que estou precisando de cuidado, eu vou ter que ir lá, né? Cuidar do meu irmão, né? Levar meu irmão no médico, né? Eu que estou precisando de dinheiro, eu vou ter que ir lá e comprar, pegar do meu dinheiro e comprar, muitas vezes, pagar uma cirurgia ou comprar algo para um outro membro que às vezes eu não tenho muito afinidade, né? Então, lidar com esses conflitos pré-existentes com o câncer, isso é um desafio muito, muito intenso para as famílias disfuncionais. Semelhança, Reinaldo, você vê com outras doenças aí, né? Existem outras doenças que hoje sabemos serem tão danosas como o câncer, mas afinal de contas o câncer tem toda uma tradição aí, né, em torno dele. Não, tem sim. A semelhança a gente vê, né, dentro da psicossomática, né, que é o estudo aí do adoecimento dos aspectos emocionais, toda doença é emocional, né? Ponto final. Ah, Reinaldo, mas até aquele colesterol, toda doença é de fundo emocional. Pode ser um colesterol, pode ser uma pressão alta, pode ser o diabetes, né? Pode ser a unha encravada do pé, ela tem um viés emocional, tem um conflito por trás disso, né? Tá. Então, a semelhança com essas doenças está muito associado à incapacidade ou à inabilidade da pessoa em lidar com as suas emoções, porque a doença, ela tem dois papéis, né? O primeiro dela é pedir socorro, né? Você está pedindo socorro para você mesmo, né? E ela está pedindo alguma mudança na sua vida, né? Seja ela qual for, e cada um que sabe, né, dos seus conflitos, ou para resolver um conflito, ou para mudar um estilo de vida, ou para dar um basta naquele trabalho ou naquele relacionamento tóxico que eu tenho vivido, né? Então, a semelhança das doenças, principalmente eu estou falando aqui de doenças crônicas, né? Que são doenças aí que ou são autodestrutivas ou que geram uma dor muito intensa, né? As doenças inflamatórias, elas de cunho autoimune, né? Elas têm alguma lição, né? Para a gente aprender. Entendi. Reinaldo, tem cura? Eu pergunto porque a palavra cura para nós na psicanálise é algo muito discutível, né? A gente está sempre em processo de alguma coisa aqui
que demanda mais atenção, né? Então, assim, quando a gente está falando dessas doenças, tem cura, Reinaldo? Você faz umas perguntas que eu vou começar a vender essas respostas aí, eu vou ficar, né, bilionário, de tantos milhões essas perguntas valem, né? Mas obrigado aí por fazer a pergunta. Você já percebeu, e eu acho que quem está ouvindo aqui a gente, né? Você já percebeu aquelas pessoas que são felizes, resolvidas, positivistas, bem-humoradas? Você percebeu que essas pessoas não pegam nem gripe, né? Todo mundo tem uma tia legal na família que nunca fica doente, né? Ela é legal, ajuda todo mundo, faz o bem, tem um papel social, ajuda na ONG. A gente fala, a pessoa não tem nem tempo de ficar doente, né? Pessoas bem resolvidas com seus conflitos não adoecem, né? Então, eu acho que antes da cura, porque a cura eu já estou considerando que eu estou doente. Então, se eu estou doente, eu já tenho um conflito, né? Então, eu falo, como que eu me previno, né, para eu nem chegar a adoecer? É resolvendo as nossas emoções, né? É resolvendo os nossos conflitos, é fazendo a paz com o nosso passado, né, com os nossos conflitos, entrando em harmonia aí com o processo de aceitação de si mesmo. Então, tem cura, né? A gente tem estudos que comprovam que pessoas que têm um enfrentamento diferente, né, que buscam não só a cura física, mas também a cura das suas emoções e dos seus conflitos, é totalmente possível a pessoa alcançar, né, aí um estado, né, de viver uma vida em paz e sem conflito, né? Agora, não estou prometendo cura, né? Mas a questão está muitamente Hum, associado. Eu quero me curar? Essa é a primeira pergunta que um psicanalista faria, né? Né? A pessoa vem, tem cura? Eu falo, bom, você quer se curar? Né? Você quer se curar para quê? Para que você quer ter saúde? Né? Para que você quer ter uma vida sem doença? Para viver a mesma vida conflitiva que você vivia antes? Eu acho que não vai fazer muito efeito duradouro essa cura. Você vai voltar a adoecer. Então, para que eu quero me curar? Enquanto eu não responder essa pergunta, eu não vou encontrar cura nenhuma, seja ela na medicina, seja ela uma alternativa, seja ela espiritual, seja ela emocional. Se eu não entender por que eu quero me curar, eu estou condenado aí ao adoecimento, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Por que eu quero me curar? E se a pessoa não sabe responder isso, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de um suporte, de um apoio, muitas vezes psicológico, né? Buscar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista que possa ajudá-la a responder. Por que eu não consigo responder? Por que eu quero me curar? E aí sim, a partir desse momento é o processo lá de desfazer. Eu não desfaço só o câncer, mas eu desfaço qualquer doença, né? De cunho emocional e crônico, que hoje é praticamente todas as doenças que nós temos. entendeu? Reinaldo, para a gente caminhar para um fechamento aqui, eu queria que você contasse o seguinte: qual que é o seu papel, Reinaldo, nessa história toda? Qual que é o seu papel? O meu papel na visão, né, terapêutica, o nosso papel é conduzir a pessoa para as verdades que ela muitas vezes não quer aí enxergar, né? Então, hoje um terapeuta oncológico, né, o nosso primeiro acolhimento é auxiliar para que a pessoa compreenda o simbolismo do adoecer na vida dela, né? E eu acho que o terapeuta, ele tem essa ferramenta, e se não tem, ele precisa buscar essa ferramenta, né? Eu conversava ainda hoje com a colega aqui de consultório, que você se predispor a atender uma pessoa, né, com qualquer tipo de doença, né? Não é um trabalho para amador, né? Não é um trabalho assim, se der eu vejo, se der se der, vai que dá certo esse trabalho, né? É muita convicção, né? É muito preparo, né? Eu acho que atuar com pessoas com doenças crônicas
o profissional precisa sim buscar toda um conhecimento, uma especialização, porque o seu papel vai ser ali conduzir a pessoa para o simbólico, né? O que que aquela doença tem por trás, né? Como que eu acesso, né? Eu, paciente, né? Como que eu consigo acessar e fazer as pazes, né? Com esses meus conflitos. Então, o terapeuta ele acaba sendo apenas um facilitador entre a pessoa e o conflito dela. É aquela, né, você vê duas crianças brigando, você põe as duas para conversar e fala, pede desculpa, dá um abraço, né? Hum. O terapeuta, ele tem esse papel, né, de mostrar o caminho, não de caminhar o caminho da pessoa, até porque, né, a pessoa tem que responder acima de tudo se ela quer se curar e por que que ela quer se curar. Mas a ferramenta, né, o nosso papel na terapia da psiconcologia é auxiliar a pessoa a entender o símbolo, qual mensagem o câncer está trazendo para a vida dela e que caminho ela deve seguir após esse câncer, né? Entendi. Dá para falar em algum percentual, sei lá, na tua atuação de sucesso, Reinaldo? Olha, eu não tenho o número estatístico, posso até depois levantar aí, mas eu vejo um número altíssimo de sucesso, né? Eu já acompanhei casos assim que, olhando de fora, né, a gente vê, poxa, que milagre, né? Pessoas com metástase, pessoas já sentenciadas, né, para ir pela medicina, no sentido de entrar num processo paliativo, né? E não que o paliativo ele vai morrer, mas o paliativo não tem mais o que fazer, né? Vamos só tratar o sintoma, causa não tem mais o que fazer. E pessoas que fizeram enfrentamentos profundos, sabe? Enfrentar aquele medo, aquela angústia e encontraram, né? Encontraram cura, tá? Isso aí eu afirmo porque eu tenho casos assim, né? Mas não são enfrentamentos fáceis, né? São enfrentamentos doloridos. É por isso que eu não queria entrar em contato com aquele sentimento. Então, existe um índice, sim, muito alto de pessoas que melhoram a qualidade de vida, né? Primeiramente, a qualidade de vida. Antes de qualquer cura, é ter qualidade de vida. Quando elas se predispõem, né, a enfrentar aí os seus medos, os seus conflitos, né? É claro que durante o processo terapêutico nós temos pessoas que o câncer se agravou, teve uma metástase muito rápida e a pessoa acabou falecendo. Então, tem todos os casos, mas o índice de sucesso de cura a partir do momento que a pessoa se permite entrar em contato com o seu conflito, é muito alto, né? É muito alto. E é revelador, é transformador. Você vê isso, a resposta à quimioterapia. Eu tive casos de pessoas que começam o tratamento, a quimioterapia já começa aí a ter um efeito, não ter efeito, e começa a terapia, se enfrenta, a quimioterapia vai embora, melhora, né? A pessoa se cura, enfim, né? É, o número é alto, tá? Ok, De sucesso. bom. Reinaldo, nós temos ainda um minuto e pouco. Se for suficiente, eu queria que você mandasse aí uma mensagem final para nós e divulgasse o teu contato. Como é que você pode ser achado? Vocês podem me achar aqui pelo próprio Instagram, Rei Lima BR, né? É Reinaldo Lima. Temos o nosso site, que é o cancersemmedo.com.br. Lá também você vai ter acesso aí aos nossos contatos, né? É, a mensagem final que eu deixaria é uma frase que eu gosto de usar muito, né, durante não só os cursos, mas em tratamento. O corpo adoece para que a nossa alma possa se curar, né? O nosso corpo, ele é um vaso, ele é só um instrumento de algo muito maior que habita dentro dele. E, e aí você pode chamar o nome que você quiser, de alma, de espírito, de ser, de energia, né? Mas existe algo em nós que sofre e está aprisionado dentro desse corpo e quer resolver esses conflitos que a gente vai acumulando, né, ao longo da vida. Então, permita-se ouvir o seu corpo. Essa é a mensagem
que eu deixaria aqui. E busquem ajuda, né? Se o seu corpo adoece, seja por uma unha encravada, a sua alma está buscando ajuda para alguma coisa. Então, se você não consegue achar a resposta, busque um terapeuta, busque um psicólogo, um psicanalista, que você vai certamente conseguir entrar em contato com essa resposta. Tá bom. Reinaldo, então, temos 10 segundos. Em que cidade você está e estado? Porque pode haver pessoas de fora assistindo. 3 segundos.